Oi, que bom que você chegou até aqui. Respira fundo comigo por alguns segundos. Talvez o seu dia já tenha começado pesado, ou talvez o coração esteja inquieto, sem saber exatamente o porquê. Seja como for, este momento não é por acaso. Fica comigo agora, em silêncio, e deixa essa palavra te alcançar. Deus tem um poder que ultrapassa qualquer limite humano. Nada é grande demais para Ele, nada é pequeno demais para escapar do seu olhar. E ainda assim, existe uma verdade que quase ninguém percebe. Jesus pode estar passando muito perto e mesmo assim não ser visto. Não porque Ele se esconde, mas porque algo dentro de nós, sem perceber, bloqueia o nosso olhar. Quantas vezes você já quis sentir Deus como outros parecem sentir? Quantas vezes já desejou enxergar Jesus com mais clareza, mas algo parece sempre ficar no caminho? A pergunta não é se Ele está presente. A pergunta é, o que tem nos impedido de vê-lo quando Ele passa? Hoje, através da história de Zaqueu, essa resposta começa a ser revelada. E ela pode tocar exatamente no ponto mais sensível da sua alma. Não saia agora. Fica até o final. Essa palavra pode mudar a forma como você enxerga Jesus e como Jesus está olhando para você. Talvez você já tenha se perguntado isso em silêncio. Você vê pessoas falando de encontros profundos com Jesus, testemunhos cheios de vida, olhos que brilham ao falar da fé, e dentro de você nasce uma pergunta inquieta: por que eu não consigo viver isso assim? Por que parece que ele passa, mas eu não consigo enxergar? Essa inquietação não é falta de fé, ela é muitas vezes o começo de um chamado. O Evangelho nos apresenta um homem chamado Zaqueu, um homem conhecido, respeitado, poderoso aos olhos do mundo, mas pequeno por dentro. Ele não era alguém distante da religião, mas estava distante do coração de Deus. Ainda assim havia algo vivo nele, um desejo silencioso. Ele queria ver Jesus, não para ser visto, não para provar algo, apenas para ver, e isso muda tudo. Zaqueu tenta, mas não consegue. A multidão o impede. E aqui existe um espelho para a nossa própria vida. Nem sempre o que nos impede de ver Jesus são as pessoas ao redor. Às vezes é o barulho interior, o peso acumulado, as escolhas mal resolvidas, a culpa que se tornou hábito, o apego que virou identidade. A multidão que nos bloqueia, muitas vezes, está dentro de nós. Zaqueu era baixo, não apenas no corpo, mas na alma. A palavra nos revela que, para enxergar Jesus, ele precisou se afastar do chão comum e subir. Subir exige esforço, subir exige exposição, subir exige deixar o conforto. Aquela árvore se torna um símbolo. Ninguém vê Cristo de verdade permanecendo preso ao que o mantém espiritualmente pequeno. E então acontece o inesperado. Jesus para. Jesus olha para cima. Antes mesmo de Zaqueu dizer qualquer coisa, Jesus o chama pelo nome. Isso revela algo profundo. Quando alguém dá um passo sincero em direção a Deus, mesmo imperfeito, Deus já está em movimento em direção a essa pessoa. O desejo de Zaqueu encontra o olhar misericordioso de Cristo. Mas o encontro não termina no olhar. Jesus entra na casa. E quando Jesus entra, nada permanece igual. O coração se abre, a consciência desperta, a vida precisa ser reorganizada. Zaqueu não é pressionado, ele responde livremente. A conversão verdadeira não nasce do medo, mas do amor que nos visita. A salvação não chega porque Zaqueu era digno, ela chega porque ele permitiu ser encontrado. E Jesus encerra dizendo que veio procurar e salvar o que estava perdido, não o que parecia perdido, o que estava de fato perdido. Hoje a pergunta continua ecoando, não como acusação, mas como convite. O que tem te impedido de ver Jesus? O que precisa ser deixado no chão para que você suba? O que precisa ser silenciado para que ele seja visto? Talvez o primeiro passo não seja entender tudo. Talvez seja apenas desejar e deixar que ele faça o resto. Se essa palavra falou com você, escreva nos comentários, como uma oração simples e sincera. E então, em meio à ansiedade que aperta o peito e à solidão que grita sem som,
surge uma verdade inesperada. Obedecer não é perder liberdade, é encontrá-la. Quando Jesus disse, segue-me, ele não ofereceu controle, ofereceu presença. Mateus 11:28 continua ecoando para quem está exausto. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Às vezes, fazer a vontade de Deus começa simplesmente descansando nele. Pai Celestial, aqui estamos nós, com pouco nas mãos e muito no coração. Não sabemos sempre o que fazer, mas sabemos a quem perguntar. Ensina-nos a ouvir antes de agir, a confiar antes de entender, a obedecer mesmo quando o caminho parece estreito. Como em Romanos 12:2, transforma nossa mente, ajusta nossos desejos, alinha nossos passos à tua vontade, aquela que é boa, perfeita e agradável. Que este momento não seja apenas escutado, mas sentido, e que algo dentro de nós comece, suavemente, a mudar. O silêncio que fica agora não é vazio, ele carrega peso, presença, como o chão ainda morno depois que o fogo passou. Algo foi tocado aí dentro, mesmo que você não saiba explicar. Como Elias no Horebe, não foi no vento forte, nem no terremoto, nem no fogo, mas no sussurro suave que Deus decidiu falar ao seu coração. E quem escuta esse sussurro nunca permanece igual. Talvez você volte ao dia com as mesmas tarefas, os mesmos rostos, os mesmos desafios. Mas há algo diferente no jeito que você respira agora. A alma foi alinhada, como uma bússola silenciosa que voltou a apontar para o norte. O que queres que eu faça, Senhor? Deixa de ser apenas pergunta e se torna caminho. Porque quando a vontade humana se curva, o céu se move. Leve com você o que não pode ser guardado em palavras. Leve a paz que não depende de respostas, a força que nasce da rendição, a certeza de que Deus caminha à frente mesmo quando você não vê. Como uma janela aberta ao amanhecer, a luz entra devagar, mas muda tudo. E você sente, não está mais sozinho. Se essa oração tocou você, permita que ela continue caminhando. Que outras almas cansadas encontrem esse mesmo descanso. Um simples gesto, um comentário, um compartilhamento pode ser a ponte que Deus usará para alcançar alguém hoje. E se você sentir no coração, permaneça aqui conosco. Esta não é uma visita, é uma jornada. Porque quando a alma se rende, o céu responde. E quem aprende a ouvir a Deus nunca mais anda perdido.